só por 50% do Yuri Alberto, sabe? Parece que o clube, assim, sabe, se matou, se esfolou todo. O Flamengo faz isso sem suar, assim, de uma forma muito tranquila. Quanto é que tá? 15, 20 milhões de euros? Deixa eu ver aqui e tal. Pode ser, não sei o quê. Remunera muito bem seus jogadores, tem vários jogadores de altíssimo nível. O Flamengo assusta a mídia paulista. De acordo com a análise da ESPN, o Flamengo está botando uma super seleção. E isso tem preocupado bastante os clubes de São Paulo, né? Como o próprio Palmeiras e o São Paulo. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever, vai ajudar bastante. Crédito ESPN, o link vai estar na descrição. Vamos pro vídeo. Ele tem fontes, hein? Luiz Araújo veio, Claudinho tá tentando a negociação ainda. Está em aberto. Alan veio. Veio o Alan, veio o Rossi. De La Cruz, o River está dificultando. Lá atrás, mas é ou De La Cruz ou Claudinho. E agora tem o Wendel, que o Palmeiras queria, meio que abriu mão, né? E o Scarpa? Agora sim, não, o Scarpa não vai rolar, mas assim, é uma movimentação de mercado do Flamengo que já tem um vasto elenco em comparação com o Palmeiras. Ainda o Palmeiras estagnadinho ninguém ali. se movimenta no mercado na América do Sul como o Flamengo. Ninguém. A gente está falando de contratar o Alan, a gente está falando de ir atrás do Claudinho, a gente está falando de trazer o Luiz Araújo. E cifras que ninguém consegue. A gente está falando de Wendel. Se você somar isso aí tudo, você vai somar coisa de investimento de 5, 6, 7 clubes talvez, dependendo do clube, 10 clubes no Brasil. É isso. A realidade de negociação, a realidade de janela de Flamengo é absolutamente fora da curva. Você pega para ver o Palmeiras tentando baixar o preço de um Wendel, o Flamengo querendo chegar para ter o Wendel e mais alguns. Você pega o Vasco, que gastou 110 milhões na maior janela de sua história. 110 milhões o Flamengo paga no jogador, muitas vezes. Entendeu? Você pega até o próprio Atlético Mineiro, que a gente pode sugerir que tem uma capacidade, tenta fazer uma composição, trazer o cara pagando luva, sem trazer... É algo totalmente fora da curva, William. Eu não consigo nem comparar o Flamengo com outro time brasileiro quando papa a janela. Não tem como. Que time brasileiro hoje senta para conversar na mesa com o Zenit para comprar o Claudinho? Nenhum, né? Você não tem nada que chegue perto. Você não tem. E aí eu acho que muitas vezes quando o povo fala, mas vocês também querem que o Flamengo ganhe? Não. O Flamengo ele se coloca numa situação muito superior aos outros. E aí, outro ponto também que é bom frisar, mérito de quem se organizou. Mérito de quem tem dinheiro em caixa, mérito de quem sabe o tamanho da sua torcida, potencializa a receita, tudo mais. Beleza, legal. Mas não dá nem para comparar. Não dá nem por isso que o Palmeiras tem que ter um trabalho muito certinho no seu departamento de futebol, tem que estar tudo girando muito bem. Por isso que o Botafogo precisa saber muito bem o que vai fazer com o que tem de menos ali em termos de valor. Tem menos dinheiro, tem menos investimento, tem menos capacidade para essa janela, inclusive, porque investiu na janela de um ano atrás. Então tem que estar tudo muito bem ajustado do ponto de vista de trabalho. O Atlético não pode fazer um trabalho mais ou menos. O Grêmio se perde, o Suárez já fica capenga. O que vai ser agora do Cudê no Inter com o Ener? Todo mundo precisa estar muito ajustadinho para brigar contra essa máquina. O Flamengo é uma máquina hoje no futebol brasileiro. E aí não é achismo meu, do Prato, do Bubu. É só você colocar os valores na mesa. A janela está aberta ainda, a gente não sabe, mas o Flamengo deve, neste ano, bater o recorde histórico de investimento de um clube brasileiro. Ele fatura mais de 1 bilhão de reais, então ele deve estabelecer essa marca. O Flamengo, em termos financeiros de negociação, ele está se comportando como um time europeu de segundo nível. Sim. Ele não é o Manchester City, ele não é o Paris Saint-Germain, ele não é o Bayern de Munique, não é o Real Madrid, mas ele tem contratado com uma certa regularidade jogadores acima de 10 milhões de euros. O Flamengo não se assusta. Quanto é que é? 15 milhões de euros? Deixa eu ver aqui. 20 milhões de euros? O Flamengo já está chegando nesse nível, nesse patamar. Olha o esforço hercúleo, como gosta de dizer o Prats, que o Corinthians fez com o Yuri Alberto. Vender, para pagar 50%, entregou a base. Leva quem você quer aqui, qualquer garoto que aqui, vem cá, vai você lá, fia a bagagem, tá aqui, só por 50% do Yuri Alberto, sabe? Parece que o clube, assim, sabe, se matou, se esfolou todo. O Flamengo faz isso sem suar, assim, de uma forma muito tranquila. Quanto é que tá? 15, 20 milhões de euros? Deixa eu ver aqui e tal. Pode ser, não sei o quê. Remunera muito bem seus jogadores, tem vários jogadores de altíssimo nível de seleção, inclusive o Uruguai, caso do Arrascaeta. Comissão técnica também de alto nível, também na questão financeira. Quer dizer, a situação do Flamengo hoje é realmente de causar inveja a todos os outros clubes. Eu só acho que o único senão dessa história toda, concordo com vocês, é uma realidade que ninguém tem no Brasil, tanto para uns e nada para outros, quase nada para outros. E aí, mérito do clube que se preparou para isso.
Eu só acho que muitas vezes se cria uma situação quase que um fetiche para contratar. E às vezes nem precisa contratar. Você tem 3, 4 jogadores muito bons em uma posição, você quer trazer um quinto. Ah, mas para acrescentar sempre é bom. Claro que é bom. Não é que é proibitivo isso. Mas você cria até no torcedor uma situação que ele fica às vezes mais preocupado em quem vai chegar, em quem vai ser contratado, do que propriamente para analisar o time. Em 5 ou 6 jogos, talvez o time não consiga jogar tão bem. Em algum momento, mas é que eu acho que o Flamengo, difícil. ele se olha no espelho hoje, ele se enxerga como um time que não dá para simplesmente ficar acomodado com esse jogador aqui que não está rendendo. Eu tenho condição de trazer um Claudinho para dividir espaço com a Arrascaeta, que já não emenda 3, 4 jogos. Claudinho não seria o tipo, Everton, que talvez já está no outro momento de carreira. Não precisa criar tanto assim. Tem gente que é muito boa. E aí o Flamengo se coloca numa situação de que fazer um break, eu quero ter Claudinho, Arrascaeta e Everton. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro já tá acabando. Uma hora vai acabar. E para variar, o alvo é sempre o renovação Everton já vem Ribeiro. grande. Mas é isso. E aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Só para concluir aqui, né, que deu uma complicadazinha no negócio entre o Flamengo e o Wendel, porque aqui, de acordo com a coluna do Fla, né, que puxou há pouco tempo, o Zenit, para poder liberar o Wendel, pediu em troca o Pedro, né, nosso atacante. Infelizmente, felizmente, né, no caso, o Flamengo não concorda com isso. Não vai liberar o Pedro em troca do Wendel, né, não tem nem comparação. Coloca nos comentários, tá certo? A opinião de vocês. Créditos, SPN, o link aqui na descrição. Valeu.